Isso é um fator muito preocupante. É que a estrutura que nós temos hoje em dia em termos de mídias sociais, ela faz com que nós tenhamos uma alteração no nosso padrão de consumo. Então, o simples fato de tu ficar mais tempo em rede social te desperta mais para comprar. Há um declínio na tua capacidade cognitiva em decorrência do uso excessivo de internet. O quanto isso não está impactando o teu foco atencional, a tua capacidade de tomar boas decisões, a tua capacidade de compreensão de contexto, faz com que nem pra isso tu pense, porque tu só abre o negócio e fica rolando. Tu não tá escolhendo o que tu quer assistir, então tu não tá gastando energia nem com a escolha. Essa rolagem sem propósito é péssimo. Quanto mais conteúdo curto de desinformação tu consumir, maior risco tu tem. Perde, a capacidade de resiliência, de consistência, e ela se torna muito impulsiva. E para que a gente não apodreça o nosso cérebro, nós precisamos nos... Você não é ruim com o dinheiro, só tá com o cérebro podre. O que é esse negócio do cérebro podre e o que isso tem a ver com o dinheiro? Pois bem, estamos no nosso episódio número 144 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos de comportamento financeiro. E neste episódio em específico, nós vamos tratar sobre esse termo brain rot, que foi criado, assim, criado não, mas que ganhou notoriedade, digamos assim, a partir ali de 2014, final de 2014, início desse ano, começou a ter muito esse burburinho, brain rot, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? O que acontece? A Universidade de Oxford, todo ano, ela define uma palavra do ano, que foi a palavra mais citada, mais destacada, que teve maior repercussão e que exige um olhar, da ciência para ela. E, no final de 2014, para ser exata, 2014 não, 2024. 2014. Eu fiquei falando 2014 porque agora nós estávamos falando com o pessoal ali e o Gui estava dizendo que eu não lembrava a nossa data de casamento. E aí eu disse, claro que eu lembro, é 15/11 de 2014. E aí ele disse, tu acabou de olhar na aliança. Aí eu fui olhar na aliança. Porque diz a data dentro da aliança, e obviamente eu estava certa, porque eles brincam comigo que eu não sei data de nada. E eu, na maior parte das vezes, não sei. Mas a do casamento eu acertei, 14/11 de 2014. Por isso que ele estava com 2014 em dia, na cabeça. Isso se chama heurística da disponibilidade, é quando a gente tá com aquela informação bem fresquinha na cabeça e a gente acaba, ela acaba se tornando mais evidente do que outras informações. Só para mostrar que isso acontece muitas vezes, nós nem nos demos conta. Mas voltando pro brain rot, que é, em uma tradução livre, esse apodrecimento do cérebro ou cérebro podre, e que tomou e ganhou maior notoriedade, maior proporção, em 2/12 de 2024, quando a Universidade de Oxford disse que esta seria a palavra do ano, que foi a palavra do ano de 2024. E aí começou a se ter, um burburinho muito grande, o que é isso, quais são as repercussões, enfim, E conceitualmente, e só para antecipar, por que eu estou discutindo esse tema aqui para nós falarmos de comportamento financeiro? Porque cada vez mais os estudos estão nos evidenciando que o nosso comportamento de consumo ele tem alterado-se. E um dos fatores que vem potencializando essa alteração dos nossos padrões de consumo é justamente a exposição à rede social, a exposição à internet, a exposição a muita informação de marketing que nós não tínhamos antes. É só tu pensar que hoje em dia tu pega o telefone e que tu fica, sei lá, rolando ali o feed, para conseguir ver algumas reels. Nós vamos falar um pouquinho mais no episódio hoje. Só que toda hora, por exemplo, vendo story, tu vai passar 3 stories de pessoas que tu segue, no meio de 3 tem um anúncio, no meio de 3 ou 2 tem um anúncio. Então toda hora tu tá exposto à publicidade, à propaganda, a coisas que podem te fazer consumir, e também tu tá tendo aproximação de marcas. Então tu tá todos os dias vendo a marca do Instagram, tu tá todos os dias vendo a marca, sei lá, de alguma outra que esteja fazendo publi ali para você. Então tu tá sendo exposto cada vez mais, a marcas,
a depender do teu perfil, a marca te encontra pelos algoritmos e ela te manda exatamente a publi daquilo que tu tem e demonstra maior interesse. Então consegue uma assertividade muito maior, no direcionamento dessas propagandas, que essas propagandas fazem sentido para ti. E isso faz com que tu consuma mais. Então o que tem acontecido, do ponto de vista de comportamento financeiro, é que a estrutura que nós temos hoje em dia em termos de mídias sociais, ela faz com que nós tenhamos uma alteração no nosso padrão de consumo. Seja para comprar mais, seja para comprar diferente, nós estamos agindo de forma diferente na medida em que os mecanismos de compra e de estímulos estão mudando. Portanto, aperfeiçoar o nosso entendimento a respeito dessa interação ser humano, redes sociais, mundo online é importante, porque no momento que nós conseguimos ter um maior entendimento de como que funciona essa relação, né, de como que funciona essa interação, nós também conseguimos compreender como que essa interação influencia nos nossos comportamentos e também nas nossas decisões de consumo. Então é por isso que eu achei que seria muito útil nós discutirmos esse tema aqui. E voltando, depois nós vamos, né, retomar essa questão de consumo no final, nos aspectos comportamentais que esse problema gera, mas vamos entender o que que é esse problema. E eu esqueci de me apresentar, né, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais, né, esclarecendo às vezes as pessoas me perguntam: "Tu é psicóloga?" Não, eu sou administradora, então eu tenho graduação em administração, tenho mestrado em administração, tenho doutorado em administração. Só que desde o meu segundo, terceiro semestre da graduação, que isso aconteceu lá em 2010, então já tem aí 15 anos, eu já estava estudando finanças comportamentais como linha de pesquisa. Então, dentro da administração, nós temos a área de finanças, dentro de finanças nós temos a área de finanças comportamentais. E sempre foi a linha de pesquisa que eu segui, tanto na graduação, quanto no mestrado depois, quanto no doutorado, né. Tanto que no doutorado eu estudei inclusive bem-estar financeiro, para quem viu o episódio passado, vai, sabe do que eu tô falando de bem-estar financeiro, né. Então bem-estar financeiro eu estudei tanto no doutorado quanto na minha tese de tô com trava-línguas. Eu estudei tanto no doutorado quanto no mestrado, na minha dissertação de mestrado e em vários outros projetos de pesquisa que eu desenvolvi ao longo da minha carreira acadêmica estritamente, né. Depois que eu saí, eu diminui um pouco o meu ritmo de pesquisa, intensifiquei meu ritmo de professora. Então voltando, né, o que que é esse brain rot? E o que que isso quer dizer, e depois os impactos que isso tem no nosso comportamento. Brain rot ou apodrecimento do cérebro, falando, né, em português, aí depende muito da tradução, apodrecimento do cérebro, cérebro podre, cada um vai dizer de uma forma, mas surge essa discussão de forma mais eminente a partir da identificação da Universidade de Oxford como palavra do ano, foi aí que surgiu o boom dessa palavra. Às vezes a gente escuta coisas na internet e não sabe de onde veio, né. E eu acho que é sempre importante a gente saber: "Tá, mas e por que isso?". Bom, veio daí numa votação que eles fazem lá para entender o que efetivamente tem maior predominância, que é passível, né, de maiores, pesquisas, e aí essa se destacou. Isso significa o quê? Significa que o brain rot ou apodrecimento do cérebro nada mais é, a cargo de vários estudos que já foram sendo desenvolvidos nesse aspecto, o declínio das capacidades mentais, ou seja, da tua capacidade cognitiva, da tua capacidade de tomar boas decisões, da tua capacidade de foco atencional. Então é um declínio na tua capacidade cognitiva em decorrência do uso excessivo de internet, de estar muito online, né. Então o conceito efetivo que ele traz que eles trazem é um declínio da capacidade mental devido ao tempo excessivo de consumo de conteúdo, especialmente em vias online. Então, esse declínio da capacidade mental vai gerar várias repercussões. E aí tem vários estudos buscando compreender, existe efetivamente esse declínio? Se sim, que já é provado que sim, quais são os comportamentos que esse declínio vai gerar, né? Tanto do ponto de vista de que o que potencializa
esse declínio, então o comportamento no meio digital, qual é o comportamento que vai potencializar esse declínio e o que vai acontecer de impacto efetivo na função cognitiva e no teu comportamento, e o que precisa ser feito para mudar. Então foi exatamente isso que foi discutido num artigo de revisão que tinha como objetivo entender esse termo e entender as implicações e entender suas consequências, e agora a gente vai discorrer parte por parte, entendendo desde contexto, entendendo os fatores que contribuem para a podridão do cérebro, os comportamentos, né, que contribuem para isso, o impacto cognitivo e como mitigar essas estratégias. Em relação ao conceito em si, é interessante a gente entender que ele surge dessas atividades de ficar muito tempo, né, na frente do telefone. E, e o quanto que isso pode gerar dificuldades. Então, sintomas. Será que eu tô ficando com cérebro podre ou não, né? Quais são os sintomas que tu pode identificar e o porquê que isso se torna uma preocupação muito grande? Bom, se tu fica muito tempo na frente de telas de telefone, Instagram, TikTok, outras redes sociais que eu nem sei, o X, outras redes sociais que tem. Se tu fica muito tempo, se tu fica muito ansioso quando tá longe do telefone, se tu tem uma capacidade diminuída de prestar atenção em coisas importantes, se tu fica, isolado socialmente, se tu fica com uma percepção distorcida da realidade, se tu tem algumas disfunções comportamentais, tudo isso é indício de que tu pode estar ficando com seu cérebro podre. E aí, esse artigo de revisão, ele vai então buscar entender quais são os fatores que contribuem para isso, né, para realmente deixar teu cérebro podre. E depois ele fala das consequências. Mas quais são os fatores? Ele destaca 3 fatores. O primeiro deles é tempo de tela. E aí que eu estava dizendo, né, de ficar muito tempo. Em média, segundo esse estudo, tem adolescentes, jovens adultos, ficando de 6,5 a 7 horas no telefone. É muita coisa. É muita coisa. Então, isso é um fator muito preocupante. Porque se tu tá 7 horas mexendo no telefone, o quanto isso não tá impactando o teu foco atencional, a tua capacidade de tomar boas decisões, a tua capacidade de compreensão de contexto. E uma coisa interessante, a tua função cognitiva, né, a tua eles dizem bem assim, ó, que esse 6,5 ou 7 horas gera sensações como sensação de nebulosidade mental. Sabe quando tu tá com a cabeça assim, tipo: "Ai, o que eu estava pensando mesmo?", sabe, parece que tá uma névoa, assim, que tu não consegue compreender direito, tipo, fica meio com o cérebro vazio, meio na caixinha do nada, só que durante muito tempo. Então isso é uma coisa que acontece pelo tempo. E uma coisa que me surpreendeu muito em relação aos dados desse artigo, como sempre o artigo vai estar referenciado aqui embaixo na descrição, uma coisa que me surpreendeu muito, não muito na verdade, né, mas a ponto de eu me orgulhar mais do que eu faço aqui. Foi feita uma pesquisa que conseguiu evidenciar que 52% dos conteúdos disponibilizados no TikTok é desinformação. Isso significa que são conteúdos sem contextos, conteúdo sem intuito nenhum, são conteúdos vazios, são conteúdos de baixíssima qualidade. E aí a grande preocupação não é que muitas vezes tu fica na internet ou no computador, mas é o tipo de informação que tu está consumindo a ponto de ficar tanto tempo, só que esse tempo é mal empregado. O que eles querem dizer é que se 52% do conteúdo é desinformação, e tu fica 6h30 a 7 ali, no mínimo 3h30 tu tá consumindo porcaria. 3h30 tu tá consumindo porcaria. No mínimo. Porque obviamente, né, depende do algoritmo que tu treinou.
E aí eles dizem que isso é um potencializador que contribui muito para essa podridão do cérebro. Por que que contribui muito para essa podridão do cérebro? Porque quando tu fica ali de uma forma completamente passiva, só rolando, e que tu não tem nenhuma intencionalidade naquilo. Eu confesso, tá certo que eu sou meio alienígena, né, a gente brinca que a gente é meio ET. Dentro da formação em finanças comportamentais, a gente brinca que a gente é meio ET. Mas eu não consigo entender como é que uma pessoa pega o telefone e fica 1 hora, 2 horas rolando reels, e assim, ela não tem previsibilidade nenhuma do que vai vir depois, não tem intencionalidade nenhuma, tá só consumindo tempo. Tá só consumindo tempo. E eu não consigo ficar 1 minuto, porque me dá ânsia, do tipo assim: "Tá, e aí? O que que eu tô querendo aqui? Eu não tô querendo nada". Bom, se tu não tá querendo nada, olha, vai caminhar, vai fazer nada, mas não fica olhando idiotice o tempo inteiro, porque se tu: "Ah, eu vou olhar entretenimento", tá bom, vou olhar entretenimento aqui, 5 minutos pra olhar entretenimento. Mas não, a pessoa abre o telefone completamente automático e ela fica rolando, sem intencionalidade nenhuma. E aí, esse artigo ele diz que isso é muito perigoso, né, porque soma-se essa baixa qualidade da informação com um consumo de conteúdo completamente trivial e não desafiador. Então a pessoa assiste de forma passiva e não instiga nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de pensamento analítico, nenhum tipo de desafio mesmo, assim, de ser desafiado. Provavelmente muitas vezes tu escutou podcasts aqui e tu pensou assim: "Putz, eu não entendi. Mas espera aí, eu vou assistir de novo, porque eu vou entender". Então esse assim: "Nossa, espera aí, eu não entendi". Isso é ser desafiado. "Nossa, tá complexo, tá denso, tá longo". Que bom, que bom. Significa que tá te tirando da desinformação. Significa que tá te desafiando. E para que a gente não apodreça o nosso cérebro, nós precisamos nos desafiar. Porque no momento que nós não nos desafiamos, não pensamos, ficamos de forma completamente passiva assistindo desinformação, nós estamos apodrecendo o nosso cérebro. E no momento que nós estamos apodrecendo o nosso cérebro, nós estamos perdendo a capacidade de fazer boas escolhas. Nós perdemos a capacidade de resolução de problemas, inibição de comportamentos impulsivos, e aí entra o controle do comportamento para consumo, para resistir a tentações, porque tu não consegue pensar. Então esse fator, né, potencializador, que é o tempo de uso, é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, porque é um grande fator que um grande fator é óbvio, né, mas é um grande potencializador desse apodrecimento do cérebro. E mais do que isso, quando a gente fala de consumo, nós também temos evidências indicando que aquelas pessoas que ficam mais tempo nas redes sociais, elas têm uma maior probabilidade à compra compulsiva e elas têm uma maior tendência a consumo. Então, o simples fato de tu ficar mais tempo em rede social te desperta mais para comprar. Isso eu já falei aqui em outros episódios. Por que que desperta mais o interesse de comprar? Porque é assim, ó, eu vou te dar uns exemplos muito simples. Você me acompanha aqui, certo? Você gosta de saber qual é o livro que eu tô lendo. Isso te incentiva a comprar. Eu uso um iPad para dar aula na formação e volta e meia eu coloco no meu Instagram alguma coisa fazendo no iPad. Todo mundo pergunta: "Qual é o teu iPad? Qual é a geração do teu iPad? O que que tu faz para escrever desse jeito?". Incentivei a pessoa a querer um iPad.
indiretamente, entendeu? Indiretamente, eu não tô fazendo propaganda de nada, eu não tô vendendo nada, mas o simples fato de a pessoa ver em mim uma pessoa que ela confia, uma pessoa que ela admira, isso faz que eu tenha influência sobre esta pessoa. E aquilo que eu uso vai despertar um certo desejo na outra pessoa, que nem imaginou que necessitaria de um iPad. Ah, mas a Jéssica lê no iPad, então pode ser que eu possa também ocupar e possa ser bom para mim. Então, inevitavelmente, isso gera estímulos, mesmo que eu não esteja aqui para vender, porque eu tô vivendo. Aí eu uso o óculos, volta e meia as pessoas me perguntam, Jéssica, qual é teu óculos? Eu tô vendendo óculos? Não, eu não tô vendendo óculos. Mas o simples fato de me ver aqui com um óculos todo o tempo, a pessoa pode olhar e dizer assim, gostei daquele óculos, vou perguntar que óculos é. O que eu quero mostrar com isso? Que mesmo quando você está consumindo conteúdo que não é para te incentivar a compra, o fato de ser constantemente exposto a esse tipo de coisa pode despertar desejo de consumo. E aí o que nós temos de evidência é que quanto mais tempo se fica aqui, em rede social como um todo, mais desperta esse desejo, porque é óbvio, tu vai tendo cada vez mais estímulo. É a Jéssica com óculos, com iPad, com os livros, é o João com tênis, é a Maria com a roupa do treino, é a Antônia com o relógio, é o Francisco fazendo a viagem. Eu tô dando nomes aleatórios, obviamente, né? Mas para mostrar assim que se tu segue 5 pessoas fielmente, essas 5 pessoas estão estimulando o teu consumo. Só que se tu segue 5 pessoas, é pouco, no sentido de que tu tá já de parabéns, no sentido de acompanhar efetivamente essas pessoas. Porque na verdade as pessoas, elas nem seguem ninguém. Seguem, óbvio, né? Mas essas pessoas que ficam 7 horas no telefone, ela tá scrollando o negócio ali, completamente sem intencionalidade. Então, o que esse estudo diz é: o problema não é a rede social, o problema não é a internet. Isso, na realidade, é muito bom, porque nos dá acesso à informação que nós não teríamos sem. O problema está no mau uso que você faz dela. Se você consome só desinformação, nesse tempo que você não está sendo desafiado, você não está sendo confrontado, você não está tendo evidências contrárias às suas crenças que podem te gerar dissonância cognitiva e fazer com que você evolua e pense diferente, você está simplesmente matando o tempo. E se a gente pensa no que o bem mais precioso que nós temos é tempo. Esse é o bem mais precioso que nós temos. Por quê? Porque tempo tu não reconstitui. Não existe forma de reconstituir tempo. O minuto que tu perdeu ali, ele não volta mais. Foi, acabou, morreu. Não existe mais. Então, esse é o grande ponto, né, desse tempo dedicado. Que tipo de conteúdo eu tô entendendo? E do ponto de vista de consumo, não é só o tipo de conteúdo, mas também a que estímulos eu estou me expondo. Porque eles vão me influenciar, vão me despertar desejo, que é o que eu tava falando de que eu, mesmo que eu não queira, de alguma forma eu desperto alguns interesses de consumo nas outras pessoas. Aí que é tão importante tudo aquilo que a gente já vem conversando aqui no podcast em termos de discernimento sobre quais são os teus objetivos, quais são as tuas prioridades, autocontrole, compreensão do que é valoroso para si, traço de personalidade, crenças. Por quê? Socialização financeira. Por quê? Porque essa compreensão toda vai fazer com que, mesmo que eu esteja vendo a Jéssica todos os dias, eu não fique querendo o óculos dela. Entendeu? Porque senão tem gente que vai só assistir o conteúdo e vai ficar pensando, eu quero um igual, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu quero um cérebro igual da Jéssica. Eu ganhei de presente, inclusive. Então, nós temos que cuidar dessas duas frentes.
o tempo que eu tô e o tipo de conteúdo que eu me exponho. O tempo que eu tô se consumindo do conteúdo ruim é horrível. E aí eu tenho que repensar meu comportamento diante disso. E em termos de consumo, é justamente assim, se eu não tenho essa clareza, esse discernimento, entender que eu vou ser mais suscetível. Então eu também tenho que diminuir meu tempo de uso, porque quanto mais tempo de uso, mais desejo vai me despertar. Então esse é um fator que contribui para essa podridão do cérebro bem seriamente, tempo. Outra é a sobrecarga de informação, né? Há uma alta exposição, só que extremamente dispersos, né? É o que eu estava falando, tu fica lá rolando reels, tu não tá escolhendo o que tu vai assistir. Aquilo lá tá simplesmente surgindo pra ti, surgindo pra ti, surgindo pra ti. Então tu não gasta mais a tua cognição nem pra escolher o que tu vai assistir. Percebe? O porquê desse termo podridão do cérebro, que é óbvio, né, isso é um termo clichê, assim, clichê não, mas é um termo de senso comum, assim, que, a Universidade de Oxford, ela destacou, mas não que efetivamente o cérebro apodrece, né, esse disclaimer é importante dizer, a questão é que a gente perde capacidades cognitivas importantes, não é que o cérebro vai apodrecer e feder. Então, só deixando isso claro, né. E a grande questão, voltando a essa questão da sobrecarga, é que o fato de que tu não escolhe o que tu assiste, faz com que nem pra isso tu pense. Porque tu só abre o negócio e fica rolando, rolando. Tu não tá escolhendo o que tu quer assistir. Então tu não tá gastando energia nem com a escolha. Eu confesso que, mais uma vez, né, eu tenho um senso meio DT, assim. Mas eu fico nervosa com isso, porque quem tem que decidir o que eu quero assistir sou eu. Então se eu vou para o YouTube, eu vou procurar o podcast que eu quero escutar, vou procurar o conteúdo que eu quero assistir. Ah, mas o YouTube fica te mandando um monte de coisas ali, né? Fica. Só que eu não posso me deixar levar simplesmente por o que ele me apresenta. Eu tenho que ter discernimento suficiente e percepção crítica para julgar se aquilo ali que ele está me apresentando presta para mim ou é desinformação. E se for desinformação, eu vou dar um dislike, não dislike no vídeo, mas no sentido de dizer para o algoritmo, eu não quero mais ver isso aqui. Eu fico indignada. Agora, por exemplo, o Instagram tá com um negócio, né? Eles ficam botando no feed todo mundo que eu não sigo, mas meu, se eu não sigo, eu não quero ver. Sabe? Ah, mas é conteúdos que tu te interessa, mas é uma pessoa que eu não sei quem é, eu não sei se eu posso confiar naquela informação ou não. Então eu não quero consumir o conteúdo dela. Eu quero consumir o conteúdo daquela pessoa que eu confio. E para que eu confie, eu preciso ter tempo de, né, olhar, buscar. Agora, todos os dias ela vai me mandar uma pessoa diferente, eu vou ficar, tipo, sabe? Aí o que eu faço, eu nem olho. Porque é excesso de informação. É excesso de informação. Poucos e bons. Quando se fala de finanças, tem muita gente falando de finanças tradicionais também, né? E aí as pessoas dizem, ah, Jéssica, com quem que eu posso... Quem tu sugere pra eu seguir o conteúdo e tal? Eu digo, poucos e bons. Lá em 2018, eu senti exatamente isso, né? Eu estava numa fase de começar a investir, de montar minha carteira de investimento. Eu me senti insegura com algumas questões. E aí eu comecei a olhar e dizer assim, meu Deus, tem 1000 pessoas aqui na internet dando informação. Deixa eu ver com quem que eu realmente olho e eu digo assim, poxa, essa pessoa eu posso confiar. Aí eu procurei. Aí eu comecei a acompanhar o Bruno Perini por indicação de uma amiga. E aí, está, ele tem profundidade, ele tem compreensão de contexto, ele tem entendimento do que ele faz. Ok. E pronto, o resto acabou. Ah, mas o João da feira disse não sei o quê. Ah, mas o Cilano, ah, mas o Ciclano. Tu vai enlouquecer se tu quiser escutar um pouco cada um.
Todo mundo vai ter o seu ponto de vista. Tu não vai conseguir escutar a todos. Então escolhe aquele que tu olha e diz assim, nossa, esse aqui eu realmente confio, esse aqui eu realmente acho que tem embasamento. E inclusive para fazer essa análise crítica eu preciso ter capacidade cognitiva para isso. E se eu fico 7 horas rolando o Instagram ou o TikTok, olhando Reels sem sentido, com desinformação, eu não vou ter nem capacidade crítica de fazer uma análise do que presta e o que não presta. Então essa sobrecarga de informação, ela dificulta muito a consolidação das informações, a tua capacidade de ter segurança e a tua capacidade de ter foco. Porque tu fica indeciso. Ah, mas ele me disse isso, mas ele me disse aquilo, mas ele não sei, não sei, não sei. Aí tu não faz nada. Então, desinformação e essa sobrecarga de informação é uma coisa bem importante também, que acaba deixando o cérebro podre. Tipo assim, juntou um monte de informação, mas não fez nada com aquilo. Aí no fim entra num ouvido e saiu no outro. Vícios em redes sociais é uma outra coisa muito prejudicial e que realmente pode deixar podre, digamos assim, porque existe um ciclo de feedback que a gente chama de dopamina intermitente dentro desses vídeos, né? Eu tô dizendo que eles são vídeos muito ruins, no sentido de que fica, assim, passando e tu não sabe o que vem depois, só que isso também é super dopaminérgico. Então isso potencializa um ciclo de vício de uso de rede social. Por quê? Porque a pessoa, ela tem aquela coisa assim, ah, mas o próximo vídeo pode ser bom, mas o próximo vídeo pode ser bom, mas o próximo vídeo pode ser bom. E aí vem um vídeo bom. Só que ela nunca sabe se o próximo vai ser bom ou não. E aí isso desperta a dopamina intermitente, que é a sensação de e se for bom? E aí essa questão, né? E se for bom, faz com que a pessoa fique mais tempo ali. Então isso é uma coisa que potencializa inclusive o tempo de uso. E aí potencializa, obviamente, o apodrecimento do cérebro, entre aspas, né? Como eu já disse, o cérebro não apodrece efetivamente. Quais são os comportamentos que fazem com que isso seja potencializado também, né? Eu já falei 1000 vezes hoje potencializado. Mas quais são os comportamentos? Consumo de notícia negativa, sensacionalista. Tem gente que fica todo o tempo, meu Deus, mas o que tá saindo? E aí envolve o FOMO também, né? Que é esse medo de perder, essa sensação de, meu Deus, tô perdendo alguma informação. Então, tá sempre querendo consumir alguma coisa ali. Então, esse comportamento de querer estar informado, entre aspas, só que acaba só assistindo coisa ruim, né? Que gera ansiedade. Isso é muito ruim, porque meio que vai criando um mundo paralelo. E aí a pessoa só sabe, meu Deus, aquela tragédia, porque aquilo aconteceu, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, meu Deus, calma, né? O mundo acontecem coisas ruins, sim. Mas se tu ficar focando a tua atenção só nas coisas ruins, meu Deus do céu, tua vida vai virar um caos. Tem um estudo muito interessante, eu não tenho a referência dele, eu acho que eu li em algum lugar, mas eu acho que eu não baixei ele. Que ele fala que as pessoas que assistem noticiários ruins, que isso muda inclusive a questão hormonal. E que dispara, né, como se a tua resposta ao estresse ela fosse disparada e isso alterasse toda a tua fisiologia. E que isso leva horas para ser recuperado. Então aquelas pessoas que têm essa má mania de ficar acompanhando notícia ruim, vai ter toda uma alteração hormonal também relacionada a isso. Então tua resposta ao estresse vai ficar mais ativa, tu vai ficar mais reativo, e isso é muito ruim. E isso acontece em rede social, isso acontece em mundo online. Outro comportamento ruim é essa rolagem sem propósito, isso diz que é prejudicial, muito assim, tipo, por quê? Porque é isso, tá consumindo desinformação e daqui a pouco tu passou 7 horas. E aí tu pergunta, o que que tu assistiu? Se tu lembrar de 2 coisinhas que tu assistiu, é muito. Tu não sabe que tu assistiu. Vai criando um vácuo de memória, que vai fazendo com que tu perca completamente a noção, inclusive, de tempo. Então, essa rolagem sem propósito é péssima. Engajamento compulsivo, que é desses ciclos de feedback que eu mencionei, e perda do controle emocional, né, e cognitivo. Então, entende-se que gera mais impulsividade e dificuldade de tomada de decisão. Que aí a gente vai, né, esses são os comportamentos indesejados, e a gente vai para o impacto efetivo na função cognitiva.
Memória distorcida, isso é dessa revisão que eu tô discutindo. São 35 artigos que foram reunidos, que discutem o tema e que trouxeram esses resultados, tá? Mais uma vez, tá aqui na descrição. Então, o impacto efetivo que gera isso na função cognitiva é memória distorcida. Então, tem uma dificuldade muito grande de consolidação e reconsolidação do que tu tá aprendendo. Por isso que tu fica rolando, e quando tu para pra pensar o que eu vi, tu não sabe. Então, existe uma distorção muito grande da memória. E essa distorção da memória também distorce a tua percepção de tempo, como eu disse antes. Então, é como se tu tivesse a tua atenção e a tua associação às coisas meio que fragmentadas, sabe? Tipo, um minuto, é óbvio que tu vai meio que fragmentando as coisas. E isso é bem negativo. A tua capacidade de atenção, e isso é muito interessante, é que a gente não percebe isso. Pensa que se tu não tá mais impaciente para que tu possa escutar coisas mais longas, para que tu consiga escutar um raciocínio por inteiro, para que tu consiga prestar atenção em alguém falando. Pensa se tu não tá mais impaciente. Isso é um reflexo de uso indiscriminado desse tipo de videozinho curto. Eu fico lá olhando um videozinho de 1 minuto, aí quando eu paro pra escutar um podcast de 40 minutos, 1 hora, que é o que a gente tem aqui, eu acho chato. Ai, que chatice, é muito longo. Tu deveria agradecer por ter esse tipo de conteúdo. Porque esse tipo de conteúdo é um conteúdo que te desperta criticamente, que não apodrece teu cérebro. Quanto mais conteúdo curto de desinformação tu consumir, maior risco tu tem. De inclusive diminuir a tua atenção. Porque tu fica tão... A tua atenção... Sabe criança, quando brinca com um brinquedo, brinca com outro brinquedo, brinca com outro brinquedo, brinca com outro brinquedo, brinca com outro... Adulto tá assim. E aí não consegue prestar atenção num vídeo longo, mais denso, não consegue prestar atenção num trabalho que tem que desenvolver. Tudo fica meio sem graça. Tudo fica meio... Ai, que tédio. Não. A questão é que tu tá tão acostumado com o imediato que o vídeo começa em 1 minuto, em 15 minutos já deu o boom. Que tu não tem mais paciência de assistir um filme de 1h30. Ai, muito demorado. Onde é que a gente vai chegar, né? Onde é que a gente vai chegar? Conseguir ler um livro. Ai, eu não consigo ter atenção pra ler livro. Provavelmente tu tá treinando o teu cérebro de forma errada. Se tu não consegue ter atenção num livro, se tu não consegue atenção num filme, se tu não consegue atenção num podcast mais denso, provavelmente tu está treinando a tua capacidade de atenção de forma errada. O que é uma sugestão que dão, por exemplo, para crianças? Não dê todos os brinquedos no mesmo tempo para as crianças, esconde. Deixa uns, aí troca. Por quê? É justamente para não dar essa sobrecarga de informação na criança e a criança ela não conseguir prestar atenção em nada, porque ela tá sempre com aquele interesse curioso no próximo, no próximo, no próximo, no próximo, no próximo, no próximo. Ela não tem paciência para a vida. Ela não tem resiliência. Ela não tem constância, porque ela quer sempre o próximo. E nós adultos, por estarmos 6 a 7 horas numa rede social, estamos praticamente agindo como se fôssemos crianças. Então essa é uma preocupação muito séria, sabe? Eu volta e meia, eu me policio, né? Eu trabalho com o Instagram e eu deixo aquele indicador que eu posso ficar no máximo 2 horas nele. E eu respondo caixinha e eu produzo conteúdo. Então, obviamente, me sobra bem pouco tempo de consumo de conteúdo e eu sigo pouquíssimas pessoas justamente para não ter essa sobrecarga de informação. Mas volta e meia eu me pego assim, eu gosto de ver, a idiotice que eu gosto de ver na internet é confeitaria. Eu gosto de ver confeitaria. Eu gosto de ver a excelência no trato da confeitaria, sabe? Assim, aquela coisa de minúcia. Tem um cara nos Estados Unidos que faz coisas de chocolate. Ele faz animais de chocolate. Então ele faz uma girafa, ele faz... E eu gosto de ver essas coisas assim,
mas não presta pra nada no final das contas, intelectualmente. Então é óbvio que eu não posso gastar muito meu tempo nisso, entende? E aí eu fico me policiando. Porque, tipo, eu não posso ficar 15 minutos fazendo isso no meio do dia. Só que se eu não me der conta disso, daqui a pouco passou meia hora e eu tava ali, vendo fazer chocolate. Não. Ô, acorda aí, ó. Acho que a vida tá ganho. Tinha um marido de uma amiga minha que diz, acho que a vida tá ganha? Bora! Mas essa preocupação não é simples, né? Tipo, a vida tá ganha. Mas é uma preocupação com o que nós estamos nos tornando, sabe? E eu me preocupo muito com o que eu me torno todos os dias, porque nós não somos, nós todos os dias estamos nos construindo. E o que nós estamos construindo? Se eu perco 2, 3, 7 horas, como tem gente que fica no telefone, o que está sendo construído aí? Será que eu me orgulho de quem eu estou construindo? Se a resposta for não, né, a gente tem que repensar algumas coisas. Então essa capacidade de atenção é uma coisa bem forte nesse apodrecimento do cérebro. Um outro ponto que é muito sério e aí envolve o comportamento financeiro é a baixa capacidade de resolução de problemas. Por quê? Porque essa sobrecarga de estímulos, ela amplifica a impulsividade. Como eu estava dizendo, a pessoa perde, né, a capacidade de resiliência, de consistência, e ela se torna muito impulsiva. Então ela tem aquela impulsividade, aquela impulsividade, aquela impulsividade, e ela não consegue resolver problema. Então ela tem aquela dependência, inclusive de utilizar as ferramentas online para resolução de problemas. Eu tenho visto jovens que não conseguem mais escrever se não colocam no chat GPT. Eu tenho visto pessoas que não fazem e não decidem nada sem perguntar para o chat GPT. Eu recebo todas as semanas pessoas se candidatando para vagas que a gente tem de emprego, que a resposta inteira é chat GPT, que a pessoa não se presta nem para assim. É uma mulher e o chat GPT entrega como se fosse homem, então ele diz lá, né, em masculino, a pessoa não se presta a trocar o masculino pelo feminino. E é uma mulher. Ou seja, ela nem revisou o que o chat escreveu. Percebe o risco disso? Porque cada vez que tu terceiriza sem penso, e aí o problema não tá no tu utilizar essas ferramentas. Como na internet, o problema não tá no utilizar, o problema está na forma com que tu utiliza. Se tu é uma pessoa que utiliza de forma estratégica para construir coisas interessantes que tu cognitivamente tá pensando, ok. Agora se tu tá fazendo com que tu não faça nada e ele faça tudo, tá errado. Então a capacidade de resolução de problema vai por água abaixo, porque cria uma dependência. Se caiu a internet, eu não sou nada. Poxa, que pessoa eu tô me tornando? Se cair a internet, eu não sou nada? Poxa, então alguma coisa tá errada. E aí, por que eu falo em relação a comportamento financeiro nesse ponto? Porque a impulsividade vai fazer com que tu consiga raciocinar menos a respeito do que faz sentido ou não no processo de tomada de decisão, e as tuas escolhas financeiras elas vão ser piores. Porque tu não vai ter esse senso crítico, tu não vai ter uma capacidade de análise, tu não vai ter desafios cognitivos, então tu só vai agir no piloto automático. Então é como se teu sistema 1, ele predominasse, teu sistema 2 tá cada vez mais abafado, porque ele tá atrofiando. É como se o teu cérebro estivesse atrofiando. Então tu vai agir mais impulsivamente e menos lógico. Então tu vai escolher as coisas muito mais por conveniência do que propriamente por que aquele é o caminho adequado a ser seguido. E aí já tem outro artigo aqui, outro podcast aqui que eu falo desses dados, né, sobre o fato de que o uso de rede social e tal dificulta o processo de tomada de decisão no consumo, como eu já mencionei antes, que tempo aumenta consumo. Tem um outro artigo que diz que as mulheres que usam mais rede social vão ter mais propensão a fazer cirurgia plástica. Olha que doideira, né?
Então isso é uma questão bem problemática, essa parte de resolução de problemas e impulsividade. E por fim, mas não menos importante, o impacto na função cognitiva nos aspectos culturais e sociais, né, a dificuldade de criar vínculo afetivo real, porque as pessoas vão para o restaurante, elas ficam no telefone. Eu fico louca com isso. Gente, as pessoas não conversam mais, as pessoas não se olham, as pessoas não sabem conversar. Tu vê criança na mesa com os pais, a criança no telefone o tempo inteiro, tá errado. Precisa existir interação social. Um dos maiores fatores que constitui felicidade é vínculo afetivo forte. E o uso intensivo tá dificultando isso. E aí a gente vai para outro ponto. Se eu distancio o vínculo afetivo, eu crio vácuo emocional. Se eu crio vácuo emocional, eu quero preencher. Eu preencho com o uso da internet, mas eu também preencho com o consumo. E aí nós podemos ver muitas pessoas que vão ganhando dinheiro, que vão ascendendo na vida, mas que essa ascensão não traz felicidade. Por quê? Porque tem um vácuo. E por vezes esse vácuo, ele parte desse distanciamento de vínculo afetivo. Então a repercussão ela é longa, né? Por isso que eu achei que era importante discutir esse tema aqui. É um tema que, como eu disse, ganhou notoriedade a partir da Universidade de Oxford trazer esse tema à tona, mas que quando se fala de comportamento, de consumo, de tomada de decisão, nós temos que prestar atenção, porque é cada dia mais preocupante e cada dia pode estar consumindo mais o nosso tempo e o nosso intelecto, a nossa capacidade cognitiva, destruindo o nosso cérebro. Então, tome cuidado. E o que tu pode fazer para tomar cuidado? Reduzir o tempo de tela, isso aqui são as 4 coisas que o próprio artigo diz, né? Reduz o tempo de tela, curadoria de conteúdo, né? Não fica assistindo esses 52% de desinformação. Tem muito conteúdo bom por aí. Seja seletivo, seja crítico. Consuma conteúdo que te desafie, que faça que tu pense criticamente. Se tu tá consumindo conteúdo que tu não faz pensar, que é só idiotice, 7 horas no dia tá errado. Então, cuida, faz curadoria do que tu tá consumindo. Tenta, né, incorporar atividades não digitais e fortalecer esses vínculos sociais, né? Não deixar que as redes sociais te consumam do ponto de vista social. Com tudo isso, a gente também tende a ter, obviamente, né, comportamentos disfuncionais com dinheiro visto a outras frentes, mas pelo menos, além de proteger a nossa cognição, nós também protegemos um pouco nosso comportamento de consumo, porque, como eu disse, o uso desenfreado de rede social também amplifica desejo, também amplifica consumo. Então fica aí para esta sexta-feira esta boa sugestão. Use o sábado para revisar o que você consome de conteúdo. Faça uma limpa. Coloque um time no teu telefone de tempo de uso, que isso sem dúvida o teu cérebro agradece e o teu bolso também. Tá certo? Meu muito obrigada e até a semana que vem.